A dívida pública de Minas Gerais, como de todos os outros estados brasileiros que devem à União, e são 25 do total de 27, foi negociada em 1998. Naquela época, os estados estavam pagando juros muito altos a bancos, juros comerciais, que era altíssimo, todo mundo sabe disso, juros de 10, de 15, de 20% ao mês. Então, o governo federal fez uma negociação com 25 estados brasileiros, abaixando os juros e colocando melhores condições dos estados pagarem. Na época foi um bom negócio. Por que foi um bom negócio? Porque os estados pararam de pagar juros a bancos, firmaram uma só dívida que foi com a União, com índice de correção que na época era o IGPDI relativamente baixo. A inflação na época era muito alta, final da década de 90, inflação altíssima. Em razão disso, os juros cobrados de, na época, 9% ao ano, eram juros considerados baixos também. Agora, cerca de 12 anos depois, 12, 14 anos, a questão mudou completamente. A inflação abaixou, veio a estabilidade econômica do país, que está em muitas melhores condições, exatamente por causa de várias medidas tomadas a partir daquela época, do início deste século. Então, os juros hoje de 7,5% ao ano, como o Estado de Minas Gerais paga, é alto, mas em 98 não era. É preciso que você saiba que tem muito negócio que a gente faz que no início é bom, depois é ruim. E tem muito negócio que a gente faz que é ruim no início e se torna bom depois. É o caso deste. No início, 98, foi um bom negócio para todos os estados brasileiros. Hoje se tornou um péssimo negócio. Por quê? Porque a inflação abaixou, os juros de modo geral abaixaram muito, abaixaram tanto que o governo federal hoje, através do BNDES, cobra juros de 5,7% de empresas particulares e cobra dos estados, a exemplo de Minas Gerais, 7,5% e mais a correção que vai para praticamente 20% ao ano. Por isso, a dívida de Minas, que começou com cerca de 16 bilhões de reais em 98, hoje ela já está em mais de 60 bilhões e Minas já pagou cerca de 23 bilhões dessa dívida. Vale dizer que quanto mais paga, mais fica devendo. E a razão disso? A razão é porque os juros atualmente são muito altos e a correção também. Minas está pagando cerca de 20% entre juros e correção. Mas isso é a situação só de Minas? Não. É a situação de 25 estados brasileiros. Por isso, nós estamos aqui com a Comissão Especial da Dívida Pública, buscando fundamentos, buscando argumentos mais fortes, para, juntamente com outros estados brasileiros, apresentarmos uma proposta à União para a renegociação da dívida. Como qualquer devedor junto ao banco, faz a sua renegociação de dívida. Se ele está pagando juros altos, você tem condições, vai lá para pedir, para renegociar, para melhorar as suas condições, até os bancos melhoram. É claro que nós acreditamos que uma proposta razoável, feita pelos estados brasileiros, vai ser bem recebida pela Presidência da República. E nós estaremos prestando um serviço a Minas Gerais dos melhores nas últimas décadas do Estado. Porque veja você, o Estado que está pagando só de juros, cerca de juros e serviço da dívida e correção, cerca de 350 milhões de reais por mês, cerca de 4 bilhões de reais por ano. Se nós abaixarmos este ônus pesado em 2 bilhões por ano, esse dinheiro vai ser revestido em construção de escolas, de postos de saúde, melhoria para os servidores públicos, para a segurança pública, para o meio ambiente, mais estradas asfaltadas e assim por diante. É isso que nós estamos procurando.